Você consegue imaginar o amor da sua vida ser a maior decepção da sua vida? Essa é a Maria, uma jovem de 23 anos, religiosa, dedicada e muito apaixonada pelo seu namorado, Eduardo. Ele, por sua vez, é um jovem de 24 anos, batalhador, comprometido, social e muito presente na vida da família e dos amigos. Quando Maria conheceu Eduardo, ele não tinha nada, nem um teto seguro, nem um emprego fixo, tampouco planos claros para o futuro. Vivia de pequenos trabalhos e da ajuda financeira da mãe em uma casa simples na periferia da cidade de Maputo. Não havia nada nele que, à primeira vista, convencesse alguém a ficar. Mas Maria não enxergava como os outros. Ela o via por dentro. Havia algo no jeito como Eduardo falava dos seus sonhos, com tanta convicção como alguém disposto a fazer o que fosse preciso para alcançá-los. Ele queria trabalhar com tecnologia, queria estudar, queria dar orgulho à mãe, que havia criado ele e os irmãos sozinha. Maria viu potencial ali e decidiu arriscar. Enquanto as amigas a alertavam, ele não tem nada a te oferecer, ela não dava ouvidos. Maria já havia aprendido que, nem sempre, o amor nasce depois das conquistas. Às vezes, ele surge nas ocasiões mais inesperadas. Pouco tempo depois, ainda durante o namoro, Maria engravidou. Ela pensou em esperar, em casar-se apenas quando a situação melhorasse. Mas sua família insistiu para que Eduardo assumisse o compromisso e se casasse com ela. Diante da pressão, ele acabou aceitando, mesmo sabendo que as alianças seriam simples e a festa pequena e improvisada, organizada pelos familiares de Eduardo. Ainda assim, Maria também estava disposta a enfrentar o mundo ao lado dele, não por impulso, mas por amor e pela crença de que, um dia, tudo ficaria melhor. Casaram-se e foram viver juntos de aluguel. Nos 2 anos seguintes, Eduardo tentou de tudo: cursos online e presenciais, entrevistas, favores e estágios. Ele não era preguiçoso, mas sentia-se perdido, afundado numa frustração silenciosa que, pouco a pouco, deixava a sua autoestima baixa. Maria percebia quando ele voltava das entrevistas cabisbaixo, evitando até olhar para o filho, como se a presença da criança o lembrasse do homem que ele ainda não conseguia ser. Enquanto isso, Maria já havia conseguido um emprego. Trabalhava como recepcionista em um dos hotéis mais luxuosos de Maputo. Sustentava a casa com o salário modesto, cuidava do bebê, da comida, da roupa, das contas e ainda encontrava forças para segurar a mão de Eduardo nas madrugadas em que ele desabafava. "Acho que Deus me esqueceu." E ela respondia: "Não, amor. Deus está preparando tudo. Só confia." Eduardo não tinha como lhe dar presente. Nunca pôde comprar um perfume, uma joia, até mesmo um chinelo novo era quase impossível de se adquirir para presentear sua amada. Maria aprendeu a guardar para si os próprios desejos, para que ele não se sentisse incapaz. Repetia a si mesma: "É só uma fase, vai passar." E acreditava com a força de quem ora de joelhos no chão frio. Alguns meses depois, Eduardo foi chamado para trabalhar em uma startup que buscava programadores autodidatas. O salário era 3 vezes maior do que o de Maria. Pela primeira vez, ele chegava em casa sorrindo. Voltava com sacolas, roupas novas, um perfume importado. Só que tudo era para ele. No início, Maria achou normal. "Ele merece", pensou. Mas os dias viraram semana, e as semanas, meses. Enquanto Eduardo trocava de celular, planejava viagens com os amigos e fazia depósitos frequentes para ajudar a mãe e os irmãos, Maria não recebia sequer uma rosa. É verdade que ele pagava as contas da casa, mas não perguntava se ela precisava de algo. Nunca oferecia ajuda para as despesas pessoais. Até quando Maria ficou doente por 2 dias, ele a evitou. Agia como se nada de diferente estivesse acontecendo e ela teve que cuidar do filho com febre alta, sozinha. Ele nem notou que ela já não sorria como antes. Eduardo parecia só enxergar Maria quando ela estava bem, quando ria, quando se arrumava, quando fingia que tudo estava em ordem. Mas nas noites em que ela chorava, consumida pelo sofrimento que ele lhe causava, nos dias em que ela tentava puxar uma conversa mais profunda, ele desviava o olhar, desconversava ou simplesmente saía de casa. Com a estabilidade financeira que conquistou, Eduardo tornou-se cada vez mais ausente. Passava os finais de semana na casa dos irmãos, jantava com a mãe, marcava presença em festas e aniversários da família com presentes caros, enquanto Maria ficava em casa com a criança. Algumas semanas depois, Maria descobriu que estava grávida novamente. Ao contar a Eduardo, ele reagiu com indiferença, mais incomodado do que empolgado. Ela tentou conversar, tentou chorar, tentou calar. Chegou a pedir ajuda aos familiares e amigos dele para que conversassem com Eduardo e fazer com que ele cuidasse bem da sua esposa. Eles até falavam com Eduardo, mas nada mudava. Era como se estivessem falando com uma parede. Aquele Eduardo sensível e sonhador havia se tornado alguém frio, sem sentimentos pela pessoa que mais o apoiou quando ele
ele precisava. Estava mais próximo dos amigos, familiares e colegas, e por outro lado, cada vez mais distante da mulher que esteve ao seu lado em seus maus momentos. Maria começou a se perguntar em que momento deixou de ser parceira para se tornar apenas uma colega de cama. E o mais irônico é que, quando ele não tinha nada, ela lhe deu tudo. E agora que ele tinha tudo, não havia espaço sequer para perguntar como ela estava. Eles ainda estavam juntos, no papel, sob o mesmo teto, cuidado dos filhos. Mas o que um dia foi amor, agora era apenas resistência. E ela resistia em silêncio. Maria até se perguntava: será que ele teria feito por mim o que eu fiz por ele? E você? O que faria no lugar da Maria?